O que sobrou das pequenas grandes coisas é o nome do EP que Vitor Clay lança nesta sexta-feira com 5 faixas inéditas de seu último álbum. Muito se fala das músicas que foram escolhidas para tal álbum, né? E nada se fala do que ficou para trás. O Metrópolis convidou o próprio Vitor Clay para contar um pouquinho sobre o projeto. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo. E bom, Das pequenas grandes coisas, é isso. Eu adorei o nome, queria dizer, achei muito criativo. O que sobrou das pequenas grandes coisas, parabéns. Oh, obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre o EP no geral, assim. Eu vi que essas faixas foram as que ficaram de fora, né, do As Pequenas Grandes Coisas, e eu queria entender o motivo delas não terem entrado no álbum e por que elas foram as escolhidas agora pro EP. Então, na verdade, é bem mesmo que sobrou, né? A gente, As Pequenas Grandes Coisas, o álbum tem 11 faixas e assim, a gente na seleção, a gente teve 31, se eu não me engano. Então, fora daquelas 11, tem mais 20 que ficaram de fora. Isso por um motivo que a gente tem, assim, ao menos na minha vida, assim, né? No meu trabalho, digamos assim, eu sempre tenho uma votação onde ela é conduzida por 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas. Uma das pessoas normalmente é meu irmão e a outra é o diretor do álbum, o produtor que tá junto com a gente nesse trabalho. Então, essas que ficaram de fora, elas não foram votadas pela maioria, digamos assim, né? Só que são músicas muito especiais, né? Que, assim, a gente tem um carinho, acho que toda canção, assim, que é composta, que é né, produzida, enfim, ela faz parte da nossa vida, né? Então, elas estavam lá paradas, eu pensei, poxa, velho, eu não posso deixar isso aqui parado, cara, eu tenho que mexer nisso aqui, tenho que lançar pro mundo essas histórias, essas canções, né? E a gente selecionou 20 que não foram selecionadas, a gente selecionou 5, que são as 5 que fazem parte do que sobrou das pequenas grandes coisas, né? E que, assim, ao nosso ver, são as músicas que estavam mais, digamos assim, prontas, que faziam mais coerência com o conceito todo do álbum, com o conceito todo dessa história, desse novo momento meu de vida, né? E assim nasce o que sobrou das pequenas grandes coisas, que eu acho muito legal, assim, porque normalmente eu vejo que os artistas, quando vão lançar algum deluxe, né, as bandas, é sempre alguma coisa, uma demo, ou às vezes alguma coisa ao vivo e tudo mais, e a gente quis encarar essa continuação, né, das pequenas grandes coisas como uma parada séria mesmo. A gente foi pro estúdio, gravou tudo valendo, então a gente fez da melhor maneira que a gente pudesse fazer, né, com o melhor que a gente tinha, pra, enfim, ter essa coerência musical e pra gente fazer valer essa continuação também, sabe? Tô muito ansiosa pra ouvir. Eu queria te perguntar agora, é um assunto talvez um pouco delicado, mas eu vi que uma das 5 faixas, a Desacostumei, ela traz uma reflexão sobre perdas. E eu sei que o seu pai faleceu recentemente, faz mais ou menos 1 ano, né? E eu queria saber se a letra foi pensada nele. Ah, sim, na verdade, não tem problema nenhum, assim, tocar nesse assunto, porque eu acho que a gente vai ressignificando a passagem das pessoas, assim, né? Então, hoje eu já vejo que a passagem do meu pai pro outro plano é uma coisa que, enfim, foi como tinha que ser, que bom que ele foi em paz também, e eu vejo que hoje ele tá muito perto de mim, assim, eu sempre dele, sempre converso com ele, sempre sinto ele, isso é muito bonito. Aí, ó, tô perguntando por que do azul, ó, por causa dos olhos azuis aí, ó. Meu pai. E a Desacostumei, na verdade, sabe que eu pensei nisso esses dias, Isa? Até eu falei assim, cara, será que as pessoas vão achar que eu tô falando do meu pai? Mas na verdade não é, né? É do relacionamento que eu vivi há alguns anos atrás, assim, que realmente eu acabei reencontrando essa pessoa e acabei voltando até para um lugar que eu pertenci por um outro tempo de vida. E eu percebi que eu tava totalmente desacostumado a estar naquele lugar. Eu já não sabia mais viver dentro daquela realidade, sabe? Legal. E, enfim, apesar de gostar muito da pessoa e de estar super feliz de estar naquela época tendo aquele reencontro, eu já não pertencia mais àquele lugar, então por isso que vem, né, eu já me desacostumei a te ter aqui, o vento sopra forte, leva o que restou, no final das contas talvez nem era amor, né, então novas fases, novos momentos e eu acho que as pessoas que passaram um pouquinho desse sentimento que eu trato nessa música vão sentir isso. Mas também, se a pessoa... Eu sempre digo isso aqui, se a pessoa quer significar outro jeito, pra uma passagem de alguém, tá tudo certo. Eu acho que quando a música vai pro mundo, ela pertence ao povo, assim, sabe? Legal, que bonito isso, que legal.
Então, a minha próxima pergunta, na verdade, talvez não faça muito sentido, porque eu queria saber se a escolha da data de lançar em abril teria a ver, então, com fazer um ano que o seu pai faleceu, então não tem nada a ver. Então, por que a gente está lançando agora esse EP? Então, na verdade, eu até acho legal porque As Pequenas Grandes Coisas foi lançada em abril, se eu não me engano. Em abril então também, sim, eu vi. Então faz mais ou menos um ano do álbum. Eu tô feliz pra caramba, Isa. Legal. Eu tô feliz pra caramba porque a gente tá conseguindo fazer tudo que a gente sonhava, sabe? Tipo, antes legal. A gente tinha algumas coisas assim que não saíam como planejado. E dessa vez, assim, a história de lançar esse deluxe, essa continuação, um ano depois, isso foi uma coisa que tava planejada há muito tempo atrás e que acabou dando super certo. Eu acho que esse conceito todo do álbum também, de carregar, como é que eu posso dizer assim, todo esse conceito azul, a criança que faz parte da capa do Que Sobrou das Pequenas Grandes Coisas é a mesma criança do álbum. Então tudo que a gente planejava, que a gente desenhou, tá saindo do papel, tá indo na hora certa pro mundo, assim, isso é muito legal. Legal. Ainda falando um pouquinho do seu pai e do álbum em si, eu vi que a música Vai Por Mim foi escrita para ele. Ele chegou a ouvir a música e o projeto antes de ficar pronto? Ele foi uma das pessoas que votou nessas 5 faixas que estão entrando agora no EP? Ou ele não entrava muito nisso? Na verdade, Vai Por Mim é uma música muito especial. Eu escrevi, ele não conseguiu ouvir, Isa. Não deu tempo dele ouvir, porque ele tava, enfim, passando por um momento difícil ali, mentalmente, com a doença e tudo mais. E assim, eu queria deixar tudo prontinho, bem bonito pra ele ver, mas certo. Não deu tempo, foi como Deus quis. Acho que ele deve ter escutado agora de um outro plano, de um outro lugar. Com certeza muito feliz. E o pai, na verdade, o pai e a mãe, assim, eles sempre participam de tudo, assim, na nossa carreira, na nossa vida. Fala nossa, porque meu irmão trabalha comigo, a gente trabalha junto. Então, sempre que eu ia tendo as coisas das músicas, tirando a Vai Por Mim, porque era uma música muito delicada, eu sempre dando pra eles, pra ver o que eles achavam, e ele sempre tava muito feliz com tudo que a gente vinha conquistando. Acho que era talvez ou talvez até o único assunto, assim, que ele mais gostava, assim, de conversar na época, no final da vida dele. E fico feliz, porque acho que ele deve estar orgulhoso da gente, com a nossa trajetória. Que legal. Tenho certeza que sim, que legal. Voltando a falar um pouquinho mais do EP, eu vi que as outras músicas que você escolheu, elas trazem aspectos como resiliência, busca por paz interior, maturidade, leveza e um olhar otimista sobre o futuro. Eu queria entender se esses sentimentos refletem o momento de vida que você está vivendo agora, por que você escolheu eles para desenhar esse novo projeto? Então, fico feliz, assim, eu vi que tem um trabalho que, enfim, fala de sentimentos tão bonitos, né, de vivências tão bonitas, assim. Eu acho que é uma coisa muito da minha vida, assim, do que eu aprendi aqui com a minha mãe. Eu tô até na casa dela aqui, fazendo as entrevistas, que eu acho muito legal. E eu acho que eles me ensinaram muito a ter esse olhar pra vida, assim, né, de persistir, de batalhar, cara, como diz a própria música O Vento, né, do Que Sobrou das Pequenas Grandes Coisas. Putz, já teve gente que tentou botar nós pra baixo, de dizer que a gente não era capaz, de dizer que era ruim, que não sei o que, e a gente passa por cima disso, acho que graças à criação da família. E eu vejo que nas minhas canções, muito do que eles me ensinaram a ser como ser humano, esses valores, permanece nas minhas canções, né? E eu acho que o Que Sobrou das Pequenas Coisas traz muito isso, vai se identificar, as pessoas, assim, que vivem isso, vão se identificar muito com esses sentimentos, assim, né? E eu acho que também eu me mudando pra Casa da Colina, onde é meu estúdio que eu fiz, no interior de São Paulo, lá em Jundiaí, que é um lugar que tem tanta paz, que tem tanto amor. Eu pude produzir esse EP, né, como a gente tá falando, com umas pessoas que eu gosto mesmo, que eu escolhi de estar junto, e a gente em casa leve, tranquilo, sem pressa, sem horário. Eu acho que tudo isso soma para que essas canções existam e sejam do jeito que elas são, assim, com essa leveza, com esse pensamento positivo. E eu acho que tem que ser assim, né, Isa? Eu acho que a gente tem que ver a vida pra frente, porque senão tudo se acaba, né? Se a gente começar a ver as coisas reclamando demais e que não vai dar certo, uma hora o mundo acaba. A gente tem que ter pessoas que pensam pra frente, pensam com esperança, né? Com certeza. Mas eu achei curioso até que, pra mim, pelo menos, vendo as letras, né, parece que conta uma história, parece que o EP conta uma história. Começa ali num negócio e termina nesse olhar pro futuro. Eu não sei, foi intencional? Foi sem querer? Como foi a ordem, assim, das músicas? Não sei. Veio isso pra você também, de contar uma história?
Sim, totalmente. Eu acho que tudo Legal. que eu faço assim, Isa, eu sempre tento pensar, cara, o que que eu vou contar nessa história? Como é que essa história vai ser Legal. contada? Onde é que é o Uhum. meio dela? Onde é que é o início? Onde é que é o meio? Onde é que é o fim, né? E eu vejo que, por exemplo, acaba com Vivão e Vivendo, que é uma música que conta muito sobre a minha realidade, né? Fala um Legal. pouco até do meu time de futebol do coração e termina dizendo que, Legal. cara, a verdade é essa, eu tô vivão e vivendo, evoluindo e aprendendo a cada dia, né? Porque Legal. eu acho que é isso, a gente tem que ter a humildade de entender que cada pessoa nos ensina alguma coisa e cada experiência de vida nos faz ser um ser humano diferente no amanhã e que a gente tem que estar respeitando todas essas, enfim, opiniões das pessoas. A gente tem que estar porque a gente acaba aprendendo sobre coisas que a gente não teria pela nossa vivência, né? E eu acho que essa história fica muito bem contada no EP ali, porque é isso, assim, eu quero que quando termine, assim, o que sobrou das pequenas grandes coisas, a pessoa ouvir o último pianinho ali de Vivão e Vivendo, ela pense, cara, vou sair pra rua, viver minhas experiências, Ai, respeitar que o legal. próximo e evoluir, ser um ser humano melhor. Eu acho que a história fica bem contada por isso. Legal, legal, adorei, adorei. Muito bom. Aí eu queria saber uma coisa que eu vi, que você disse que gosta mais do EP do que do álbum. É verdade e por quê? Nossa, essa é uma. Vai ter gente que vai ficar bravo comigo, pessoas que trabalharam no álbum vão ficar bravos. Mas sim, eu no momento, é isso, como eu falei, eu acho que cada dia a gente vai se transformando, mas no momento eu prefiro o EP, sim, porque foi muito especial pra mim gravar em casa, Tá, foi muito legal. especial gravar com os meninos da banda que me acompanham ao vivo, foi a primeira vez, assim, que a gente se junta, a gente é em 4 na banda, mas eu chamei mais um engenheiro de gravação, o Vitor Amaral, então é Léo Beltrão, Peter Ferreira, Guto Vieira e Vitor Amaral, que a gente se junta em casa e fala assim, meu, e aí, vamos gravar essas paradas que a gente tem aqui. Eu tava ali como, enfim, conduzindo tudo isso, toda essa dança, digamos assim. Legal. E a gente acabou aproveitando muito tempo, assim, pô, e daí no meio dos intervalos a gente jogava videogame, no meio saía uma música nova, então eu acho que por causa disso tudo, da gente viver junto e ficar ali 2 semanas juntos, por causa da experiência eu prefiro bastante o EP e porque ele foi gravado no estúdio embaixo do meu quarto, que é a Casa da Colina. Legal. Então, isso é muito legal, velho. Muito bom, muito bom. E acho que para finalizar, expectativas. Como você acha que os fãs, que o público vai reagir ao EP, às 5 faixas? Eu acho que o que eu ando escutando muito das pessoas que eu mostro, eu sempre tenho os meus amigos de confiança, as pessoas de festa que eu mostro e falo, mano, vai vir isso aqui pela frente, o que tu acha? Eu vou botar aqui pra tocar e me diz aí. Muita gente dizendo que tá mais maduro, acho que condiz mais com a minha experiência de vida agora. Legal. Pô, já passei dos 30 anos, sabe? Aquela, já passou o retorno de Saturno, eu já senti que passou por mim. E eu acho que tá condizendo muito com essa maturidade nova. Eu acho que isso é que as pessoas vão sentir. Sinto que os fãs vão se sentir mais próximos de mim, porque é um trabalho, como eu digo, handmade, feito com as próprias mãos, do nosso jeito, né? A gente agora, independente, tá muito nessa levada de fazer o que a gente tá, seguir muito um padrão, uma pauta, a gente tá fazendo as coisas que a gente gosta, né? Então, eu sinto que a minha expectativa é essa, eu quero que as pessoas escutem, nem sei se vão gostar ou não, mas que elas digam assim, caraca, velho, pô, tá mais maduro, senti que tá ficando mais velho, cara. Mais ou menos isso. Legal, legal demais. Muito bom. Não, eu adorei o nosso papo. Eu tô muito ansiosa para ouvir. Tenho certeza que o público também tá muito ansioso para ouvir essa sua maturidade, essa nova fase. Meus parabéns mesmo. Pô, obrigado, Isa. Um beijão pra ti aí, pra toda a galera, toda a equipe. E, cara, espero que vocês gostem do que sobrou das pequenas grandes coisas, né? Muito legal. A gente conta depois. Combinado. Tchau. Até. Beijo. Também, né? O que sobrou dos álbuns, eu sempre penso isso. E talvez o que sobre dos álbuns que eu sou fã seja tão incrível quanto, né? Portanto, o que sobrou das pequenas grandes coisas. Você acompanhou a entrevista do Metrópolis com Vitor Clay sobre o EP O que Sobrou das Pequenas Grandes Coisas. Para ler a matéria completa, acesse metrópolis.com.